O projeto Gênesis. Suspense espiritual inspirado em teorias. Ficção. Prólogo. O sussurro antigo. No princípio, havia apenas um versículo esquecido nas páginas de Gênesis. Havia gigantes na terra naqueles dias. Os Nefilins. Um nome que atravessou milênios como um eco proibido. Muitos chamaram de mito. Outros, de segredo. Capítulo 1. O Laboratório ano 2039. Em uma instalação subterrânea chamada Projeto Gênesis, cientistas manipulavam cadeias de DNA humano com tecnologia avançada. Estamos apenas acelerando a evolução, dizia o diretor. Não estamos brincando de Deus. Mas entre os arquivos criptografados havia um documento com um título inquietante. Protocolo Noé. Um estudo que buscava compreender relatos antigos sobre misturas proibidas. Não para invocar anjos, mas para testar limites. Capítulo 2. Os sinais. Enquanto os experimentos avançavam, o mundo lá fora parecia repetir padrões antigos. Violência crescente. Orgulho desmedido. Indiferença espiritual. Em uma pequena igreja esquecida pela mídia, um pregador citava as palavras de Jesus Cristo. Assim como foi nos dias de Noé. Mas ninguém queria ouvir. O mundo estava ocupado demais evoluindo. Capítulo 3. A anomalia. No laboratório, um dos testes apresentou algo inesperado. Força física acima do limite humano. Regeneração acelerada. Alterações neurológicas incomuns. Isso não estava nos cálculos. Uma das pesquisadoras começou a ter sonhos perturbadores. Seres antigos, quedas do céu. Uma voz dizendo: o que foi julgado uma vez, não será tolerado novamente. Capítulo 4. O alerta: documentos vazaram. Teorias explodiram na internet. Alguns gritavam: eles estão recriando os Nefilins! Outros zombavam. Mas uma pergunta pairava. Não era sobre gigantes, era sobre orgulho. Nos dias de Noé, a humanidade ultrapassou limites morais e espirituais. E agora, clímax, a escolha. Quando o experimento atingiu instabilidade crítica, o diretor teve que decidir: continuar ou encerrar tudo. A pesquisadora que sonhava com o passado sussurrou. A arca não era só madeira. Era arrependimento, silêncio. Lá fora, uma tempestade se formava. Epílogo. Como nos dias de Noé. O projeto foi oficialmente encerrado, mas o mundo continuou correndo. Porque o verdadeiro perigo nunca foi criar gigantes, foi repetir a arrogância que precedeu o dilúvio. E enquanto a tecnologia avança, a pergunta ecoa: estamos preparados para o que vem? Ou estamos apenas construindo nossa própria torre novamente? O despertar dos vigias, suspense espiritual, continuação fictícia. Prólogo. O que foi selado foi aberto. O projeto Gênesis havia sido encerrado oficialmente, mas arquivos nunca morrem. Nos servidores ocultos de uma divisão esquecida, um nome reapareceu. Vigias, referência antiga aos seres mencionados no misterioso livro de Enoque. A teoria dizia que, antes do dilúvio descrito em Gênesis, certos seres cruzaram limites proibidos. Agora cientistas não buscavam anjos. Buscavam replicar padrões genéticos pré-diluvianos. Capítulo 1. O DNA antigo. Em uma câmara criogênica, amostras catalogadas como anomalia G6 começaram a reagir de forma inexplicável. Picos de energia eletromagnética. Alterações no campo magnético local. Um pesquisador murmurou: isso não é apenas biologia. Enquanto isso, no mundo exterior, conflitos globais cresciam. A violência parecia normalizada. E as palavras de Jesus Cristo ecoavam como advertência esquecida. Assim como foi nos dias de Noé. Capítulo 2. A manifestação. O primeiro resultado não era um gigante. Era ausência total de empatia. Inteligência ampliada. Capacidade de manipulação extrema, não força bruta, mas domínio mental. Um dos cientistas percebeu tarde demais. Nós não criamos monstros físicos, criamos líderes sem consciência. Capítulo 3. O verdadeiro cumprimento. A pesquisadora que havia sobrevivido ao primeiro projeto encontrou uma revelação perturbadora. Os Nefilins não eram apenas gigantes, eram símbolos da corrupção total. A mistura do sagrado com o orgulho humano. O verdadeiro retorno dos dias de Noé não seria físico. Seria moral, seria espiritual, seria global. Clímax. A nova arca.
Enquanto sistemas digitais entravam em colapso e decisões globais eram tomadas por mentes frias e ampliadas artificialmente, uma pergunta surgiu. A arca da última geração não seria de madeira. Seria fé, seria discernimento. Seria resistência espiritual, porque o juízo desta vez não viria por água, mas por revelação. Epílogo. O silêncio antes do trovão. O céu estava quieto, como antes do dilúvio. E como antes de toda grande intervenção divina. O mundo acreditava ter superado Deus, mas a história já havia mostrado. Toda vez que o homem tenta ocupar o trono, o céu responde.